Olá, prezados alunos, eu sou o professor Railson Santos. Hoje teremos mais uma aula de geografia. Pega caneta e papel e vem comigo. Na aula de hoje estudaremos a hidrografia brasileira e maranhense. Mais especificamente, alguns conceitos de hidrografia, depois algumas características gerais da hidrografia do Brasil e as regiões hidrográficas brasileiras e maranhenses. Vamos lá? Primeiro, alguns conceitos de hidrografia. Primeiro, o que é hidrografia? A hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Então, a hidrografia é essa ciência que estuda todas as águas do planeta, seja dos rios, mares, oceanos, lagos. Então, as águas do planeta são estudadas por essa ciência, a hidrografia, que é um ramo da geografia. Ok? Muito simples. Bacia hidrográfica é a área onde há um escoamento de água para um rio principal e seus afluentes. Então, vamos supor que eu tenho uma determinada área onde corre um determinado rio. Em torno dessa área, chove, há olhos d'água nessa região e todas as águas desse ambiente vão escorrer para um canal principal, para um rio principal. Todas essas terras que são a área de escoamento de água para um rio principal, nós chamamos de bacia hidrográfica. Então, é o conjunto de terras banhadas por um rio principal e pelos seus afluentes, que são os rios que desaguam no rio principal. Então, isso é uma bacia hidrográfica. Agora, a região hidrográfica é todo o espaço territorial compreendido, formado por uma ou mais bacias próximas, que possuem características semelhantes. Então, se uma bacia hidrográfica é a área territorial, é o território banhado por um rio principal e seus afluentes, e todas as águas que escoam para um rio principal. Uma região hidrográfica é uma área onde nós temos várias bacias hidrográficas, mais de uma bacia hidrográfica. Todas elas que estão próximas e possuem características semelhantes. Então, isso é uma região hidrográfica. Os conceitos são semelhantes, mas não são iguais. Algumas características gerais da hidrografia do Brasil. A hidrografia brasileira caracteriza-se por uma drenagem exorreica. Isso significa que os nossos rios desaguam direta ou indiretamente no Oceano Atlântico. Existem basicamente dois tipos de drenagem, a drenagem endorreica e a drenagem exorreica. A drenagem endorreica é aquela em que os rios desaguam dentro do continente. Já a drenagem exorreica é aquela que diz que os rios desaguam fora do continente, no mar, no oceano. Então, os nossos rios, os rios brasileiros, possuem drenagem exorreica, porque desaguam direta ou indiretamente no Oceano Atlântico. Como assim, professor, direta ou indiretamente? Os rios que desaguam indiretamente são aqueles que desaguam em outro rio e esse outro rio vai desaguar no oceano. Os rios que desaguam diretamente são aqueles que estão fluindo e vão direto para o mar, direto para o oceano. Então, todos eles, os nossos rios, eles têm drenagem exorreica. A foz do tipo estuário. Foz é a parte final de um rio. É aquela parte do rio onde ele vai desaguar em outro ambiente, em outro lugar. A foz dos rios brasileiros, a parte final dos nossos rios,
ela é do tipo estuário. A foz do tipo estuário, como está representado aqui na imagem, é aquela que possui um único canal. Então, o rio está fluindo e aí ele tem, por esse mesmo canal ele já vai desaguar no mar. A maioria dos nossos rios têm a foz do tipo estuário. Só que existem algumas exceções no território brasileiro. Uma delas é o rio Amazonas, que possui uma foz do tipo mista. Então, ele tem tanto delta quanto estuário. E o rio Parnaíba, que é o rio que separa o Maranhão do Piauí. Ele também possui uma foz do tipo delta. Então, a foz do tipo delta é aquela em que a parte final do rio possui vários canais, vários braços. Os rios brasileiros, eles caracterizam-se por serem rios de planaltos. Então, a grande maioria dos nossos rios são rios de planalto. Os rios de planalto são aqueles que possuem muitos desníveis, muitas quedas d'água. Esses ambientes dos rios de planalto, com quedas d'água, são ambientes muito propícios, muito adequados para a implantação de usinas hidrelétricas, que precisam dessa movimentação intensa das águas para a produção da energia elétrica. Certo? O regime dos nossos rios, ele é do tipo pluvial. Regime tem a ver com a variação do nível da água dos rios. O que faz o nível da água variar? O nosso regime dos rios é pluvial, pois a variação na quantidade de água depende das chuvas. Então, o que promove o aumento do volume da água dos nossos rios, na sua grande maioria, na maioria dos casos, é a água das chuvas. Por isso, o nosso regime é pluvial. Pluvial faz referência às chuvas. Há exceções? Há o caso do rio Amazonas. O rio Amazonas ele possui um regime misto. Isso porque o seu volume aumenta tanto pela água das chuvas, tanto pluvial, quanto pelo derretimento das geleiras da Cordilheira dos Andes. Então, o rio Amazonas ele tem um aumento do seu volume tanto por causa da água das chuvas, quanto do derretimento das geleiras, tanto pluvial quanto nival. Por isso, é classificado o seu regime como misto. Os nossos rios, em sua grande maioria, são rios perenes. São rios que correm, que fluem o ano inteiro. A maioria dos nossos rios nunca secam. Então, não era para nós termos problemas com falta de água, porque a maioria dos rios brasileiros são perenes, nunca secam. Há exceções? Há. No Nordeste brasileiro, principalmente no sertão semiárido, em que os índices de chuva são muito pequenos, muito baixos. Então, alguns rios do Nordeste, eles são temporários, eles secam. Na verdade, a grande maioria dos rios do sertão nordestino, não é do Nordeste como um todo, mas do sertão nordestino, são rios temporários. Então, no período da seca, eles secam. Quando volta a chover, eles voltam a fluir. Um outro fato importante sobre a nossa hidrografia é que nós temos no território brasileiro um rio muito importante. Muito importante por quê? Porque ele é o maior do mundo. É o rio Amazonas. O rio Amazonas é um rio que ele é, como eu acabei de falar, ele é o maior rio do mundo, tanto em volume de água quanto em extensão. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ele possui 6.992,06 quilômetros de extensão. Então, ele é um rio muito comprido, muito grande. E em volume de água, quantidade de água, ele também é o maior do mundo. Ele nasce no sul do Peru, na Cordilheira dos Andes, a uma altitude de 5.500 metros. E aí ele percorre toda essa distância de 6.992 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico. Ok?
No Brasil, nós possuímos 12 regiões hidrográficas. Então, as regiões hidrográficas brasileiras, lembrem que região hidrográfica é aquela reunião de várias bacias hidrográficas. Então, nós temos 12 regiões hidrográficas. As nossas regiões hidrográficas são a região amazônica, a região do Tocantins-Araguaia, a região do Atlântico Nordeste Ocidental, a região hidrográfica do Parnaíba, a região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, a região hidrográfica do São Francisco, do Atlântico Leste, a região hidrográfica do Atlântico Sudeste, do Atlântico Sul, do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Vamos avançar para nós compreendermos as características principais de cada uma dessas regiões hidrográficas. Não perca o foco, atenção para cá, vem comigo. As regiões hidrográficas brasileiras e maranhenses. A região hidrográfica primeira é a região hidrográfica amazônica. Nela nós podemos destacar a presença do rio Amazonas e dos seus afluentes. O rio Amazonas, que é o principal rio dessa região hidrográfica, que é o maior do mundo em extensão e em volume de água, e os seus afluentes, que são os rios que desaguam no rio Amazonas. Os afluentes do Amazonas são os rios que desaguam no rio Amazonas. Essa região hidrográfica possui 3.843.402 km². Representa 45% do território nacional. Então, quase a metade do território brasileiro é compreendido pela região hidrográfica amazônica. São muitas terras, é muita coisa, gente. Abrange os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Mato Grosso. Nela, há 20.000 quilômetros de rios navegáveis no Brasil. É uma importante via de circulação e de organização na vida regional. Então, a vida das pessoas que moram nessa região hidrográfica gira em torno dessa bacia hidrográfica. É o importante dessa região hidrográfica, é um importante veículo, é um importante meio de comunicação, de transporte, de deslocamento nessa região. Tem o maior potencial hidrelétrico do país, é a região que tem uma maior potencialidade de se produzir energia elétrica por meio da força da água, embora tenha um baixo aproveitamento. Não há muitas usinas hidrelétricas nessa região, não há um grande consumo de energia nessa região também, em comparação com outras regiões do país. Destaca-se nela a presença da usina de Belo Monte, no rio Xingu, que é a maior usina brasileira. Uma outra região hidrográfica é a do Tocantins-Araguaia. Tem uma área de 967.059 km², o que representa 11,36% do território brasileiro. Compreende os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Atenção para cá, porque essa região hidrográfica abrange uma parte do território maranhense. É a maior bacia totalmente brasileira e a terceira em potencial hidrelétrico. Destaca-se nela a hidrelétrica de Tucuruí, que é a segunda maior hidrelétrica brasileira, que está localizada no rio Tocantins, no estado do Pará. O rio Araguaia abriga a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. Nessa região hidrográfica, há 3.000 quilômetros de rios navegáveis, rios de planície, rios bons para navegação. Uma outra região hidrográfica é a do Paraná. A região hidrográfica do Paraná possui uma área de 879.860 km², corresponde a 10,33% do território brasileiro. É a segunda em potencial hidrelétrico, possui 2.400 quilômetros de rios navegáveis. Abrange uma área considerável, que abrange os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, Santa Catarina, Distrito Federal, que é a maior área de desenvolvimento econômico do país. Nela nós temos o rio Paraná, que dá nome à região hidrográfica, que tem uma extensão de 2.750 quilômetros
de extensão, certo? Uma outra região hidrográfica é a do São Francisco, que ela tem uma área de 641 mil quilômetros quadrados, corresponde a 7,52% do território brasileiro. Abrange os estados de Minas, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também o Distrito Federal. O Rio São Francisco ele tem uma característica interessante, importante, porque ele é o rio que corta o sertão nordestino, que é a região mais seca do Brasil, sendo o único rio perene que nunca seca naquela região. Ele é utilizado, as suas águas, para o abastecimento, para o lazer, para a irrigação, para a produção de energia elétrica. Tem mais de 2.000 quilômetros de trecho navegáveis. Neles também há algumas hidrelétricas, que são essas que eu estou mostrando para vocês, como a de Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó e Três Marias. Temos também a região hidrográfica do Paraguai, que possui essa área de 361,35 km². É uma região hidrográfica menor. O rio Paraguai atravessa o Pantanal Mato Grossense, considerado uma das maiores áreas úmidas contínuas do planeta. Uma outra região hidrográfica é a do Uruguai. Também tem uma área pequena em relação ao território nacional, correspondente a apenas 2,05% do território nacional. Marca as divisas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também entre Brasil e Argentina. Então, ele está lá no sul do Brasil. Seus principais afluentes são esses aqui. Outra região hidrográfica é a do Atlântico Nordeste Ocidental. Atenção para cá, porque ela ocupa uma área de 254.100 km², corresponde a 2,98% do território nacional. Compreende terras no nosso Maranhão, áreas do território maranhense e uma pequena porção do Pará. Fazem parte dessa região alguns rios do Maranhão importantes, como o Rio Grupi, Turiaçu, Pericumã, Mearim e Itapecuru. Outra região hidrográfica é a região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental. Corresponde a 3,37% do território brasileiro. Compreende os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A região apresenta baixa disponibilidade de água no período das secas, então possui baixa quantidade de água nos seus rios, principalmente no período das secas. A outra é a região hidrográfica do Parnaíba, que corresponde a 4,04% do território nacional, abrange terras no Piauí, Maranhão e Ceará, estado do Ceará. Outra região hidrográfica é a região hidrográfica Atlântico Leste. Corresponde a 4,4% do território brasileiro. Compreende os estados do Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Atlântico Leste. Outra região hidrográfica é do Atlântico Sudeste, que corresponde a 2,7% do território nacional. Compreende os seguintes estados: Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e litoral do Paraná. Outra região hidrográfica é do Atlântico Sul. Corresponde a 2,18% do território nacional. Representa a divisa dos estados do São Paulo, Paraná e se estende até o Arroio Chuí, no extremo sul do Brasil. Agora, sobre a hidrografia do Maranhão, nós podemos destacar que aqui, em nosso estado, nós temos 3 regiões hidrográficas brasileiras que alcançam terras do território maranhense. São elas a do Atlântico Nordeste Ocidental, a região hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental, região hidrográfica do Parnaíba e a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, em tom de verde. Outra característica importante são as nossas bacias hidrográficas. Nós temos 7 bacias hidrográficas estaduais, genuinamente maranhenses, que são as do Mearim, Itapecuru, Munim, Maracassumé, Periá, Preguiças e Turiaçu. E 3 bacias
federais, que são limítrofes, Parnaíba, Tocantins e Gurupi. Com isso, encerramos mais uma aula de geografia. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.